Fala, doutor Rodrigo Pérez. Estou esperando o pessoal chegar para dar início à live. Enquanto isso, Neil Diamond com Sweet Caroline. Boa noite, gente. Vamos falar um pouco sobre a matéria que saiu hoje no Globo, sobre o ICMS indevido na conta de energia elétrica. Esse ICMS indevido, por que é indevido? Nós pagamos o ICMS sobre a energia elétrica, sobre a TUST, sobre a TUG e sobre encargos setoriais, mas deveríamos pagar somente pela energia elétrica. E essas ações estão pipocando em todos os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, todo o Brasil. E os consumidores contribuintes estão ganhando quase todas. Porque em março teve uma decisão por 3-2 na primeira turma do STJ, no RESP 1.193.020 do Rio Grande do Sul, onde a primeira turma do STJ deu por 3-2, deu ganho de causa para o estado do Rio Grande do Sul. Mas aquela ação foi tratando de consumidor livre, diferente da grande maioria, que é consumidor cativo. Nós todos, aqui no Rio pelo menos, não conheço quase ninguém com cliente consumidor livre. A maioria é consumidor cativo. E em todos os outros julgados, nos outros 13 julgados de acórdãos que teve no STJ, foi ganho de causa do contribuinte. Inclusive, um após esse RESP 1.193.020, teve o RESP 1.649.658 do Mato Grosso, onde o contribuinte voltou a ganhar. Eu, inclusive, estou com ele aqui, esse acórdão. E nesse acórdão, o ministro Herman Benjamin, o mesmo que foi do TSE algumas semanas atrás, falou na ementa, no item 5 da ementa, que ele não desconhece a respeitável orientação em sentido contrário, recentemente adotada pela primeira turma, só que sucede que, uma vez preservado o arcabouço normativo sobre o qual se consolidou a jurisprudência do STJ, e ausente significativa mudança no contexto fático que deu origem aos precedentes, não parece recomendável a guinada em atenção aos princípios da segurança jurídica, da proteção, da confiança e da isonomia. Ou seja, o STJ, nos dois últimos julgados, um por 3-2 e o outro por 5-0, nos mostra que 7-3 das turmas do direito público estão com os contribuintes. Então essas ações vão continuar entrando, tem que continuar entrando. Se as liminares não saírem, agrava. Se perder o agravo, que na maioria as câmaras, em sua maioria, pelo menos aqui no estado do Rio, estão pró-contribuinte. Só tem 3 câmaras que ainda não estão a favor do contribuinte, que é a 9ª, a 15ª e a 3ª. De resto, todas estão a favor dos contribuintes. Então agrava se não conseguir eliminar. Porque agora o João Luiz Franco não está dando a eliminar. Ele está dizendo que tem que depositar para conseguir eliminar. Mas é só agravar que a gente consegue. As ações aqui na capital só podem ser distribuídas na 11ª Vara de Fazenda Pública. Por que isso? Porque tem o Código de Organização Judiciária que fala que as ações que tratam de direito tributário terão que ser distribuídas na dívida ativa estadual, que é a 11ª Vara de Fazenda Pública. Quem é o legitimado passivo? A concessionária, o Estado.
O STJ, em 2 RESPs do Mato Grosso, no RESP 1.199.427 e 1.185.820, falou que a legitimidade é do Estado e não da concessionária. Por isso, não pode ser invariacível aqui na capital contra a Light, nem contra a Enel. Não pode ser em juizado fazendário. E a legitimidade ativa do consumidor foi decidida no RESP 1.299.303. Agora vamos falar um pouco mais sobre por que essa ação, por que o contribuinte tem direito a essa ação. Porque o ICMS deve ser cobrado só sobre energia elétrica consumida. Isso está na Constituição, está na Lei Candir, Lei 87, Lei Complementar 87, que os estados tentaram modificar essa lei, uma proposta de alteração da Lei Candir, proposta, deixa eu ver aqui que eu tenho ela também, essa proposta, tentaram propor uma PEC 255 de 2004, para incluir a transmissão e a distribuição como base de cálculo do ICMS na energia elétrica. Eles tentaram incluir o parágrafo 7º no artigo 155, que não deu certo. Essa PEC não foi até o final e eles queriam incluir aqui esse parágrafo 7º. Em relação à energia elétrica, ocorre também nas etapas de produção, de transmissão, de distribuição, de conexão e de conversão até a sua destinação fiscal final. Eles não conseguiram. Essa PEC 285, tá, 255 de 2004, ainda está em trâmite, ou seja, não tem na Constituição a transmissão e a distribuição. Então, não pode ser cobrado de acordo com a Constituição. E na emenda, na lei que eles tentaram modificar, também não tem transmissão e distribuição. Eu tenho alguns acordos que falam sobre isso aqui do Estado do Rio de Janeiro, que é Estado do Rio de Janeiro contra a LACA, no agravo de instrumento 001563963 2017 819.000, onde ele fala que ele não desconhece do RESP 1.193.020 do Estado do Rio Grande do Sul. E ele fala que esse RESP só serviria para os contribuintes livres. Inclusive, ele fala diferenciando dos consumidores cativos. Especificamente, no caso dos autos, tem-se que a empresa contribuinte contratou a compra de energia elétrica com a Tractebel Energia S.A. e a sua distribuição com a Rio Grande Energia. Pois bem, como é disso, a atual legislação de regência do setor elétrico brasileiro permite que grandes consumidores de energia elétrica possam escolher livremente a empresa geradora ou comercializadora que lhe apresenta a oferta mais vantajosa, não estando mais vinculadas às condições de fornecimento de energia elétrica estabelecidas para o público em geral pela concessionária distribuidora local. Sobre a diferenciação das operações de energia elétrica envolvendo os consumidores cativos e os consumidores livres, aí ele vai no professor Roque Antônio Carrasa, que fala: para que se melhor compreenda, atualmente, os distribuidores atendem ao mercado cativo, pequenos e médios consumidores que não podem escolher livremente seus fornecedores de energia, e ao mercado livre, grandes consumidores aos quais a legislação faculta escolherem seus fornecedores valendo-se de critérios empresariais, e são responsáveis na condição de substitutas tributárias pelo recolhimento do ICMS Energia Elétrica. Já quanto as distribuidoras atendem aos consumidores livres, limitam-se a receber as tarifas de fio cobradas pela utilização das infraestruturas de transmissão ou distribuição, que são as TUSes e as TUGs. Aí ele vai falar sobre o consumidor cativo. É evidente, portanto, que o entendimento firmado por maioria pela egrégia primeira turma do Colégio Tribunal Superior foi com relação aos livres, sendo certo que no caso dos autos, à luz das provas trazidas pelo agravado, index 50 do processo originário,
estar-se diante de consumidor cativo, devendo assim prevalecer o entendimento sedimentado até então, no sentido da inexigibilidade do ICMS para as fases de transmissão da energia e de distribuição da energia elétrica. Ou seja, as câmaras aqui do estado do Rio de Janeiro estão dando a favor do contribuinte. E também eu tirei um acórdão, o relatório, quer dizer, do CONFAZ, no dia 25/8/2014, o assunto número 4 desse relatório foi incidência do ICMS sobre a tarifa de transmissão e tarifa de distribuição, TUST e TUJ. As secretarias de Fazenda dos estados tentaram modificar a lei Candir. Ficaram se reunindo para tentar modificar essa lei, pois do jeito que estava não iam conseguir mais cobrar o ICMS sobre a TUST e a TUJ. E está aqui esse relatório, que eu também estou botando nos meus processos, mostrando que eles estavam querendo modificar a lei e não estavam conseguindo. E isso é mais um ponto para nossos contribuintes. E tem um acórdão também do STJ, no agravo regimental na suspensão de liminar e de sentença número 2103 do Piauí, que foi por unanimidade decidido que o ICMS, a TUST não fazem parte da base de cálculo do ICMS. E foi unanimidade do Conselho Especial do STJ. Essa agravo regimental também deve ser utilizado nas iniciais, porque foi em corte especial. E a corte especial é maior do que as turmas. Então, isso daí também é um dos pontos que a gente tem que se agarrar para conseguir as vitórias para os nossos clientes. E todo mundo tem direito. Pessoa física, pessoa jurídica. Alguém quer perguntar alguma coisa? Oliveira Moraes, eu vou continuar fazendo essas lives porque eu vou fazer essas mais lives para explicar como é que é o procedimento, o que tem que fazer para angariar clientes, tá? Essa aqui foi a primeira live minha aqui sobre esse tema. Eu tenho alguns documentos aqui que quem quiser pode me escrever. Quem quiser anotar meu e-mail, eu vou falar aqui agora. Pode me escrever para perguntar quais são esses acordos que eu citei aqui. Que eu só falei aqui do Rio de Janeiro, porque do restante eu não tenho como falar como é que está ocorrendo no Rio de Janeiro, nos outros estados. Meu e-mail é F de Francisco Poças, FPOSSAS @gmail.com. Se alguém puder anotar aí para mim, que eu estou sem caneta aqui perto. Molina, anota aí meu e-mail e manda um e-mail para mim que eu te mando os documentos. fpossas@gmail.com. Ou pode tentar falar no meu Facebook. Eu vou botar aqui na tela. Quem quiser também pode olhar no meu Facebook. Pode mandar mensagem no Facebook. Tá meio nublado aqui a tela. Agora deu. Não. Jorge, F de Francisco Poças.
gmail.com. Aqui F Poças @gmail.com. Meu e-mail é esse daqui. Quem quiser anotar, aí me manda uma mensagem, um e-mail, que eu divulgo esse material que eu tenho. A gente vai trocando dicas, parcerias, que o Estado está começando a ficar com medo dessas ações, está com medo. E além disso, agora as decisões estão assim com base, dizendo... Depois eu vou conversar com você para ver como é que cria, Rodrigo, que eu não sei criar. Que o Estado está com medo, porque são 2 bilhões de reais que ele vai deixar de ganhar. Como vocês viram hoje na reportagem do Globo. E esse dinheiro vai fazer falta. Eles fizeram a farra das isenções fiscais para empresas de joalheria, filé mignon, e agora o contribuinte vai pagar o pato. Então, foi minha, do IDEC, ela entrevistou também um cliente meu, entrevistou um desembargador da 11ª Câmara, eu acho, foi no próprio Estado, na Procuradoria, foi na Light, mas ela me ligou, minha prima trabalha com ela, minha prima trabalha na área de política e ela trabalha na área de economia, e ela me ligou do nada, eu falei numa tarde só, eu expliquei para ela do que se tratava. Mas aí o pessoal do IDEC falou sobre o juizado, eu falei com ela que aqui no Rio de Janeiro é difícil, que aqui no Rio de Janeiro não tem como conseguir no juizado, nem especial, nem fazendário. Aí eu falei, nos outros estados eu não conheço a lei, né? Não sei se pode ser em juizado fazendário, eu acho que em Minas pode ser, desde que tenha as 60 contas, né? Mas eu vou começar a fazer lives. Essa aqui foi a minha primeira, antes eu fiquei tentando fazer uns testezinhos, não sei se o pessoal viu as anteriores, de 2, 3 minutos. E eu estou tentando começar a fazer lives sobre ICMS, sobre outros cases que estão bombando no STF, no STJ, as contribuições previdenciárias patronais, que também vai ter um bom nicho agora, para quem é advogado tributarista. Eu estava vendo que o Dr. Rodrigo Pérez, que está aí na live, muito bom advogado também tributarista e professor, tem umas ações da alíquota do ICMS da seletividade, de baixar de 32% para 20%, sendo que o STF já está para julgar isso. E quando o STF julgar, quem não entrar agora vai perder a chance de pegar os 5 anos para trás. Na verdade, de 25% para 20%, depois 29% para 20%, 32% para 20%, que é 18% mais os 2% do Fundo Nacional de Pobreza, né? E o STF já julgou inconstitucional uma lei de Santa Catarina que tinha um ICMS alto também na energia elétrica. Para você ter uma ideia, lá em Santa Catarina o ICMS na energia elétrica era maior que o ICMS no perfume. Então, essa é um bom nicho também, que eu vou começar a explicar também esse nicho. Alguém quer fazer alguma pergunta? Os poucos que estão aí? E Rodrigo, depois eu vou falar com você para ver como é que monta um grupo de WhatsApp.
Daqui também já foi julgado inconstitucional também, né, Rodrigo? E tem que tomar cuidado, tem que ser agora, tem que ser rápido, porque o STF está para modular os efeitos, já está para ter repercussão geral e para modular os efeitos, né? Nessa do ICMS da alíquota da seletividade. Então na TUJ, o que mais que a gente pode falar? Aqui no Rio de Janeiro, como eu já falei, é só na 11ª. Vamos lá, divulga o teu grupo aí, que eu não sei de cabeça o nome do teu grupo, pode divulgar. Jorge é da onde, Jorge? Jorge, você é daqui do Rio de Janeiro? Se for daqui do Rio de Janeiro que eu estava falando, daqui no Rio de Janeiro... Ah, não, Recife eu não sei qual é a vara em Recife. Eu estava falando que aqui no Rio de Janeiro é só na vara de fazenda pública especializada. Lá em Recife eu não sei qual é a vara que estão fazendo essas ações. Mas em Pernambuco eu sei que tem também ICMS indevido na conta de luz. Aí as alíquotas também, eu acho que as alíquotas também estão altas lá em Pernambuco, se não me engano. Mas, como disse o Rodrigo Pérez, ele está falando que é na vara civil aí em Pernambuco. Aqui no Rio de Janeiro, para quem não tem gratuidade, as custas judiciais estão girando em torno de R$ 1.097. Para quem consegue gratuidade aqui no Rio de Janeiro? Aqui no Rio de Janeiro tem uma lei 3.350, uma lei estadual, que fala que os idosos que ganham até 10 salários mínimos, é só juntar um comprovante de renda que ganha até 10 salários mínimos que consegue gratuidade. É bom conseguir essa gratuidade? É bom conseguir. Aí que aqui no Rio de Janeiro as custas, como eu disse, estão R$ 1.097, então são umas custas altas. E a pessoa física, como calculou o IDEC, gira em torno de R$ 750 que tem a receber nos últimos 5 anos. Isso aí é para quem tem uma conta de luz de até R$ 200, R$ 250. Quem tem um pouco maior, uns 500, 600 reais, chega a mais do que 750 reais. O meu cliente que fez parte da matéria de hoje do Jornal Globo, foi em torno de 70 reais que deu de desconto na conta dele. Se a gente calcular 70 vezes 12, dá os 700, dá 840 em um ano. 840 em um ano dá 4.200 em 5 anos, fora os juros da taxa Selic após o trânsito em julgado. Essas ações demoram, porque é contra o Estado, mas as liminares, quando estão saindo aqui, vão continuar saindo, eu espero, saem em torno de 2 a 3 meses. Você entrou agora em junho, lá para agosto, setembro. A correção monetária vai ter que ser calculada, o contador vai calcular direitinho. A correção monetária é feita desde que cada pagamento indevido que você fez, mas isso aí é para o contador, não é o advogado que vai fazer esse cálculo. Os juros é a partir do trânsito em julgado, pela taxa Selic.
E aí a taxa Selic engloba atualização e juros, né? E essa parte de juros é o contador que vai fazer, porque o advogado mesmo tributarista sabe um pouco de matemática, mas teria que pegar as 60 contas, fazer um monte de cálculo. Teve um amigo meu que perguntou: e se é uma ação de repetição de indébito, por que não bota para pedir em dobro? Não, porque o STJ já definiu que a devolução do indébito tributário é simples, não é em dobro. Em dobro é só no consumidor, no Código Consumidor, e em alguns casos do Código Civil. Então no STJ falou que devolução tributária é simples. Repete a pergunta que foi acima do Rodrigo. Existe a possibilidade que eu não consegui ler? E aqui com o STJ amplamente favorecendo o contribuinte, provavelmente vai chegar novamente algum desses acordos, desses julgados, vão ter recurso para o Conselho Especial para eles definirem de uma vez se cabe ou se não cabe. Mas todos os casos que estão chegando lá no STJ de contribuinte cativo, eles estão dando ganho de causa para o contribuinte. Teve essa do contribuinte livre, que foi 3-2 pela inclusão na base de cálculo ATUST e ATUSD, mas foi um único julgado que teve isso. Tem algumas outras decisões monocráticas nessa mesma turma, mas decisão monocrática. E sempre em caso de contribuinte livre, consumidor livre. Então, eu penso que vale a pena continuar entrando com as ações, que o STJ vai acabar definindo que o contribuinte tem razão, já definiu, né, várias vezes, mas vai, vamos dizer, bater o martelo, fechar de vez, ou no repetitivo, ou no Conselho Especial. O STF, com uma decisão da Rosa Weber, eu acho que foi de abril ou de maio, se não estou errado, e uma decisão do Toffoli de março, eles falaram que a TUST e a TUSD são indevidas e o STJ que define. Tassi, pode ser que um dia, se o juiz deu a liminar, ele pode revogar essa liminar. Revogando essa liminar, o desconto vai deixar de entrar na conta. Mas, na sentença, vai voltar o teu desconto, porque as sentenças vão sair favoráveis. Eles estão na dúvida agora se dão as liminares ou não. Mas as sentenças vão ser favoráveis ao contribuinte. Se não quiser recorrer para desde logo ter o desconto, espera a sentença, que a sentença vai ser favorável. É só entrar e não pedir a liminar. Entrar e pedir só os 5 anos e daqui, quando der a sentença, ter o desconto não, pagar o que é devido. Não pedir a antecipação da tutela de urgência. Eu estou pedindo e estou conseguindo. Mas estão me falando que agora ele está começando a revogar as tutelas dele. Você pode cobrar um valor inicial de 1.500, 2.000, dependendo do cliente. Se for um cliente com desconto, tem um cliente
do Rodrigo Pérez aí, que é uma fábrica de gelo, né, Rodrigo? Rodrigo saiu. Um cliente com uma fábrica de gelo que 67 mil, sendo 13 mil indevidos, né? É que você não apareceu mais aqui, eu achei que você tinha saído. 13 mil indevidos. Aí nesse caso você cobra metade disso, 6 mil de iniciais. Se for um cliente grande. Se for um cliente pequeno, uma pessoa física, aí você vê. Pessoa física eu acho que hoje em dia está difícil de fazer. Eu faço só para aqueles empresários que vão me trazer a empresa, e eu faço da casa dele. Como desse Arnaldo que saiu na reportagem, eu fiz da casa dele e da empresa dele. E algumas compensam. Se ele for trazer uma empresa junto, compensa, né, Rodrigo? Aí o que eu ia falar? Estão me falando que o juiz daqui está revogando as tutelas que ele já conseguiu. Estão revogando as tutelas que ele já deferiu. Mas se mostrar que não, esses documentos que eu tenho aqui, se mostrar a proposta de emenda constitucional, o projeto de lei complementar, mostrando que, se não está na Constituição, não está na lei, como é que você quer cobrar? Aí bota um capítulo que fala, o Estado está alegando que não tem dinheiro, que se vai quebrar o Estado. Tá, aí você bota um capítulo das isenções que o Estado deu para joalheria, filé mignon. Você vai dar isenção para isso? Para essas empresas que estão devendo mais de 60 bilhões para o Estado? Então, bota um capítulo desse. Bota um capítulo dizendo do convênio do Confaz, dizendo que eles estão querendo incluir na lei a transmissão e distribuição na base de cálculo do ICMS. Põe o agravo regimental na suspensão da segurança lá do Piauí, onde mostra que o conselho especial do STJ foi unânime a favor do contribuinte. Põe o RESP 1649658, ontem foi unânime a decisão do STJ em abril. Mostra que mesmo no RESP que o STJ deu ganho de causa para o Estado, nos contribuintes livres, foi 3-2. Então, nas duas turmas de direito público, está 7-3 para o contribuinte. Mostra também que a diferença entre contribuinte livre e contribuinte cativo, nesses documentos, nesses acordos todos, nessas leis todas que eu tenho aqui, e quem quiser eu vou mandar por e-mail, é só me escrever. Então, vai conseguir, aqui no Rio, a gente vai conseguir continuar a receber as liminares, entendeu? E se não conseguir, se ele não der a liminar, agrava. Que as câmaras, 90% das câmaras estão a favor do contribuinte. Só tem 3 aqui no Rio que estão contra. A 3, a 9 e a 15. Reza para cair numa das outras. Porque se cair nessas daí, vocês vão ter que ir até o STJ e STF. Mas é a vida do advogado, né? Essa é a vida do advogado. Tem que recorrer, do advogado tributarista. Tem que ir até o STJ, até o STF. Então, mas eu vou continuar fazendo essas ações, vou continuar fazendo as lives, vou procurar fazer no horário, eu aviso lá nos grupos, no grupo do nosso professor querido Rodrigo Pérez. Se ele quiser se eu deixar eu divulgar esses meus trabalhos no grupo dele. Então, é isso. Quem quer perguntar mais alguma coisa?
Valeu, professor. Então, galera, 35 minutos, 36 minutos. Vamos botar aqui uma musiquinha para a gente escutar. E que todos vocês tenham uma boa noite, uma boa semana. E vamos lá. Marilene, no futuro, professor, quem sabe? Só um advogado ajudando aos outros. Doutor? Ah, se quiser me chamar, mas não precisa chamar de doutor não, só advogado mesmo. E ouvindo os Minions para encerrar a nossa live de hoje. Valeu, gente! Fui!